Olá, meu nome é Suziane Santos, sou consagrada da comunidade de Aliança, na missão de Aquiraz, com promessas definitivas, sou nutricionista e hoje nós estamos aqui para dialogar um pouco sobre um aspecto importante da nossa saúde, que é a alimentação. A alimentação está diretamente relacionada com a nossa qualidade de vida e com a nossa condição de saúde. E nesse tempo em que de isolamento social, de confinamento e de mudança dos nossos costumes, uma das coisas que mais altera a nossa vida são os nossos hábitos alimentares. É muito comum a gente escutar as pessoas falando que tem aumentado a ingesta alimentar, que tem aumentado o desejo de comer determinados tipos de alimentos por conta da mudança e da alteração do ritmo de vida que nós somos submetidos bruscamente. Então vamos lá primeiro considerar alguns aspectos técnicos que a Sociedade Brasileira de Cardiologia considera como os 5 passos para a alimentação saudável, tá? Em uma condição corriqueira, em uma condição normal. A primeira grande questão é fazer da base da nossa alimentação, alimentos naturais. Que são alimentos como frutas, hortaliças, vegetais, são alimentos que pelo elevado teor nutritivo que eles apresentam, eles trazem inúmeros benefícios ao nosso organismo, como por exemplo as diversidades de vitaminas e minerais. E essas vitaminas e minerais estão presentes nos alimentos naturais. E que quando nós fazemos o consumo desses alimentos no dia a dia do nosso hábito alimentar, consequentemente nós adquirimos essas vitaminas e minerais que vão colaborar com a nossa saúde. O segundo ponto é planejar o tempo que nós temos para a nossa refeição. Então é importante que no decorrer do dia a gente estabeleça horários para as refeições, sejam elas grandes refeições ou até mesmo as pequenas refeições. Porque o que é considerado ideal? Que nós tenhamos 6 refeições dia. Que refeições são essas? Café da manhã ou de jejum, o lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde, o jantar e a ceia. As grandes refeições, que são aquelas refeições com um aporte calórico maior, são o de jejum, o almoço e o jantar. Mas essas pequenas refeições, que são os lanches, elas também merecem atenção e que precisam de termos um horário estabelecido para que a gente não chegue a praticar um hábito inadequado que a gente chama de pular refeições. Então, é importante que estabeleça um tempo para o café da manhã. Estabeleça o horário de acordar, o horário de fazer a sua oração pessoal, seu estudo bíblico. E assim como você ter os horários para as diversas coisas no seu dia, você também tem horário para as refeições. E esse horário, esse tempo, também você precisa contabilizar se há uma necessidade de preparo, se há uma necessidade de cozimento, se há uma necessidade de um processamento mínimo, como por exemplo o processo de descascar alguma fruta. Tudo isso é necessário que esteja contabilizado no seu tempo, na rotina da sua vida. E aí, uma pequena refeição como um lanche, também é necessário que você pause o que você está fazendo para dar atenção ao lanche que você está consumindo.
É muito importante que esses pequenos lanches sejam as frutas de fácil acesso e que já essas frutas já estejam inclusive higienizadas previamente e que no momento da pausa do seu trabalho você consuma esses lanches e retorne para o seu trabalho com um curto período de tempo, uma vez que elas são pequenas refeições. O almoço, uma grande refeição, já precisa de um horário maior, tanto para o consumo quanto para o próprio preparo. Então você com certeza vai levar mais tempo para almoçar se você for fazer algum preparo. Preparo esse desde o processo de aquecimento das preparações até o processo de pré-preparo, como por exemplo, higienizar e cortar em pequenos pedaços alguns vegetais. Tá? Então, considerar esse tempo é um aspecto importante porque você não concorre às atividades do seu dia com o hábito de parar e alimentar-se. Então, isso precisa ser considerado no seu dia. Tá? E aí segue, né? O lanche da tarde, que também tem uma característica muito semelhante ao lanche da manhã. O jantar também tem uma característica bem semelhante ao almoço. E a ceia, que é mais um alimento, é uma preparação mais simples, com um formato às vezes mais líquido, com uma preparação mais líquida, para que você já vá se preparando para o sono noturno. Tá? Então é muito importante que na ceia você faça a opção por alimentos mais quentes, porque você vai ficar mais tranquilo. São muito indicados o uso dos chás, o uso de alguma bebida de fato de temperatura quente. Tá? Um terceiro aspecto é utilizar 3 grandes vilões da nossa saúde em pequena quantidade para preparar as refeições. Quais são esses 3 grandes vilões que, quando consumidos de maneira com alto consumo, quando eles são consumidos em larga escala, eles podem nos trazer inúmeros problemas de saúde, que são gorduras, sal e açúcar, tá? Então é muito importante que que o preparo das nossas refeições sempre leve em consideração um pequeno consumo de gordura, de açúcar e de sal. O que fazer, por exemplo, para dar sabor a uma refeição com uma pequena quantidade de sal? O uso de temperos naturais. Esses temperos naturais podem ser o alho, o cheiro verde, as ervas desidratadas que existem no mercado para que a gente possa adquirir, os alimentos, as ervas verdes, como por exemplo o manjericão, a salsa, são realmente os temperos naturais que elevam o sabor da refeição e, consequentemente, a gente diminui a quantidade de sal. Tá? Agora, um aspecto central na questão da quantidade de sal de uma grande refeição é o uso dos temperos industrializados. Então, esses temperos, eles estão presentes na nossa mesa com o grande intuito de agregar sabor. E à medida em que o nosso paladar se habitua a consumir esses realçadores de sabor, esses produtos com realçadores de sabor,
o nosso paladar não vai encontrar muito sabor nos alimentos, nos temperos naturais. Então, o que é importante? Que esses temperos naturais eles possam ser acrescentados nas grandes refeições, pouco a pouco, e que o nosso paladar vai sendo habituado. Nosso paladar muda. E não é de um dia para o outro que nós vamos deixar de gostar de uma preparação com temperos industrializados e passar a gostar de preparações com temperos naturais, tá? É um processo de educação do nosso paladar. E esses alimentos, esses temperos naturais, eles precisam ir sendo acrescentados nas nossas preparações pouco a pouco. Um outro aspecto aqui também, o elevado consumo de alimentos ultraprocessados, como por exemplo as pizzas prontas, as lasanhas prontas, os temperos prontos, eles contêm uma elevada quantidade de sódio. E esse sódio agrega muito sabor na refeição. Então, é uma outra forma de viciar o nosso paladar a um tempero, a um processo, a um tempero ultraprocessado, tá? Então, quando nós temos o hábito já estabelecido de um elevado consumo de alimentos industrializados e, por isso, com elevada quantidade de aditivos, conservantes e de sódio, o nosso paladar fica mais voltado para esse tipo de alimento. E é muito comum as pessoas não gostarem dos alimentos naturais porque não encontram prazer no sabor que esses alimentos naturais apresentam. Então, esse trânsito, esse processo de modificação do paladar é uma coisa que leva tempo. Leva tempo e que precisa ser iniciado e que vai sendo agregado na sua rotina alimentar pouco a pouco, tá? O quarto aspecto é a criticidade que nós consumidores precisamos ter em relação às propagandas de alimentos. É muito comum que as propagandas de alimentos estejam relacionadas com alegria, com bem-estar, com felicidade, e que são esses os alimentos como fonte de alegria, felicidade, bem-estar, prazer. E pode-se considerar uma forma do consumidor se relacionar com aqueles alimentos, né? Então, a mídia divulga muito os alimentos ultraprocessados, porque por trás dos alimentos ultraprocessados ou industrializados, é a mesma coisa, por trás desses alimentos ultraprocessados existe um interesse de lucro elevado em cima do consumo dos alimentos, tá? O quinto ponto é realmente evitar o consumo desses alimentos industrializados, né? E limitar o uso de alimentos processados nas diferentes refeições que nós temos. Então, é buscar equilibrar. Se em uma grande refeição você utilizou uma preparação com alimentos ultraprocessados, é importante que você em uma outra refeição evite esse tipo de preparação. Então, equilibrar as refeições com os diferentes tipos de alimentos e deixar esses alimentos ultraprocessados para circunstâncias eventuais, como, por exemplo, o aniversário ou propriamente um momento de reunião entre as pessoas, que nós não estamos tendo isso, mas que a gente se relaciona com o alimento como se nós estivéssemos
nos reunindo e compartilhando boas experiências com os grupos que nós éramos acostumados a conviver, né? Então, realmente é importante que esses alimentos ultraprocessados, eles sejam limitados no nosso hábito alimentar diário, tá bom? Outro aspecto que a gente vai entrar agora é sobre a importância da hidratação corporal, a importância da quantidade de água que o nosso organismo precisa. Como nós estamos em casa e pode ser que a nossa sensação de sede esteja diminuída, porque a gente está andando menos e nos deslocando menos e logo essa sensação de sede fica diminuída. Entretanto, quando essa sensação de sede está diminuída, é importante que a gente adquira o hábito de estar sempre próximo a um recipiente que contenha água. Você não permita que o seu corpo peça água para você ingerir água. Essa ingesta vai acontecendo aos poucos no decorrer do dia, sem que você precise parar o que está fazendo para poder consumir a água. Quanto de água o nosso corpo necessita? É um cálculo simples. Pode ser feito com 35 a 40 ml por quilo de peso. Por exemplo, se eu peso 100 quilos, tá? Eu preciso de, no mínimo, 35 ml vezes 100 quilos, são 3,5 litros de água dia. Essa é o valor mínimo, tá? Então, a nossa necessidade de água precisa ser calculada a partir do nosso peso. E a quantidade de água, o nosso corpo com a quantidade de água adequada, tem inúmeros benefícios que a gente pode debater em um outro momento. Um dos benefícios maiores para esse momento é manter o fluxo salivar adequado, de forma que as imunoglobulinas possam trabalhar como células de defesa. Tá? E dentre os inúmeros benefícios que a hidratação corporal pode trazer à saúde humana. Gostaria de destacar essa, que é muito importante para esse momento. Um terceiro aspecto é aliar a alimentação saudável a uma prática regular de atividade física. A Organização Mundial da Saúde preconiza que há uma necessidade do corpo humano fazer uma prática de atividade física aeróbica de pelo menos 30 minutos dia, no mínimo 30 minutos dia. Então há uma necessidade de movimentar o nosso corpo por no mínimo 30 minutos dia, tá? Em um outro momento a gente pode dialogar sobre dicas para que suas compras não gerem desperdício. Aí fica realmente para um outro momento, tá? Então, eu agradeço a participação de todos vocês e coloco-me à disposição para que a gente possa interagir sobre esse conteúdo em outras oportunidades. Então, nesse momento é muito importante que nós, nessa época de distanciamento social e de confinamento no ambiente domiciliar, nos questionemos sobre a real necessidade, o real desejo que nós temos de consumir determinados alimentos, tá? Então é muito comum em momentos de ansiedade o que nós conhecemos como compulsão alimentar. Aí seria um outro tema que a gente pode conversar em um outro momento.
tá? Então, mais uma vez, obrigada e aguardo, espero que nós possamos nos encontrar em um novo momento.